Estamos iniciando o programa Papo Bike de retorno. Estamos aqui com Márcio Pinheiro. Marco Leone está ausente por enquanto, mas ele está aqui com a gente. É interessante, nós vamos fazer um passeio, tá? Sempre naquele sentido dos 5 requirements, né, de planejamento. Então, assim, para quem está a primeira vez no canal, a gente tem uns links tá, do Papo Bike, assim, programas antigos que explicam o que são os 5 princípios básicos do planejamento cicloviário. Tá? Então, nós vamos conversar, fazer uma conversa descontraída aqui em um passeio em Amsterdã, tá? Então a gente já começa aqui com esse bicicletário, esse paraciclo aqui gigantesco, né? Então a gente vai conversando aqui, nós vamos conversando. O Marco conhece, tá? Já esteve em Amsterdã, tá? Eu não tive ainda a oportunidade, acho que o Márcio também não, tá? Mas a gente já está, eu e o Márcio já temos feito isso aqui já há mais tempo, fizemos ao vivo de bicicleta. Nós vamos fazer uma saída de campo, tá? Saída de campo para dar uma olhada e até se surpreender com o que a gente vai ver. Bom, a diferença, esse bicicletário aí é próximo do quê? De uma estação? É do início, é de um ponto, assim, porque o sistema deles é bem estruturado, né? Então, Sim. é um ponto de acumulação aqui, é vamos dizer assim, um ponto de atração, um polo gerador de viagens, tá? Eu não sei ao certo o que é, porque o filme, infelizmente, não tem som, tá? Então é pra gente sentir bem o ambiente mesmo, vai ter o som ambiental só. Quando fala em Dutch. Mas olha assim, tá? Por que o planejamento, por que a gente está usando um guia holandês, tá? Não existe nada. Na sinalização, aproveita os espaços. Esse túnel antes servia possivelmente para o carro, né? Tu tens aqui uma instalação mista, né? Olha que legal, tu tem a ciclovia, Sim. do lado tu tem calçada, tá? Eu não creio que tenha sido feito para essa finalidade, tá? Eles costumam mais enterrar o carro, tá? Essa é a central de Amsterdã. Tá? Eles são muito... destroem para fazer de novo. Marco, diga você. Essa só acabei de ler ali que é a estação central de Amsterdã, bem no centro, onde juntam as linhas de tram com as linhas de Metrô. Sim, metrô e passagem pela água, né, com os catamarãs. É uma estrutura muito bonita. Então, a partir daí tem acesso para toda a cidade, então. Sim, isso já é... A central Amsterdã já é bem no centro, é bem na beira do rio, do Amstel. Um aspecto... E ela... Opa, sim. Pode falar. Não, olha aqui, ó, agora vai passar uma motinha ali, ó. Uma moto em cima, tá? Então, eu li há uns 5 anos atrás, tinha um artigo que falava disso, do aumento do número de acidentes, da acidentalidade lá, em função dessas... Tá? É provavelmente que sejam menores de idade, pelo que descreviam no artigo, tá? Só que essa aí não parecia uma Muppet daquelas pequenas, não. Parecia uma moto mesmo, essa última que passou, não? Tá? Eu acompanho alguns canais como Cycling Dutch e Just for Bikes, que eles mostram bastante vídeos de passeios pelas cidades dos Países Baixos e da Dinamarca também.
E nos Países Baixos vejo muito seguido motos que aqui estariam no espaço dividido com carros, dividindo espaço com as bicicletas. Mas eles andam em menor velocidade, né? Eles respeitam a velocidade da ciclovia, aparentemente. Papo Então o bike espaço pode também é ser compartilhado cultura. com moto. Países Baixos, tá? Tá certo, tá? A gente normalmente. Holanda, chama de Holanda. Tem A a, Holanda é o estado onde é que fica Amsterdã. tem a Holanda do Norte e a Holanda do Sul ainda, tá? Isso. Mas ela é mais ou menos, vamos dizer assim, ela tem o controle, vamos dizer assim, dos Países Baixos. Sim, é os centros comerciais. É que é o litoral deles, né? É um É uma das reino, partes, né? sim, é uma das partes do Provável, litoral. É um reino, né? provavelmente esse dia aí fosse o quê? No verão, né? De quando tem a data do vídeo. Não tem, mas com certeza isso aí não é no É inverno, no tá? verão, É. mas o cenário não altera muito esse uso aí em relação ao inverno, né? O inverno não é uma desculpa para não pedalar também. É. E o inverno lá é rigorosíssimo, comparado Sim, com sim. neva, O vento também, venta. a chuva quase sempre, mas eles estão totalmente adaptados para essas outras variações. Lá não precisa nem chuva, né? Chove de baixo para cima, úmido, úmido, úmido. Né? Mas é que funciona o sistema de drenagem também. Sim, Tem, tem, é uma tem que região muito funcionar, baixa. senão eles ficam embaixo d'água. É um sistema de diques até, de comportas, que na verdade são abaixo do nível do mar. Olha ali viu, passou um outro veículo. É interessante. Não sei se tu percebesse ali que passou uma espécie de um triciclo elétrico. Aquele ali está apto para funcionar aí. Tá? Aproveitar porque que a gente fala em mobilidade suave. Tá? Mas olha assim, ó, tá? Os princípios, né? Segurança e conforto, tá? Integralidade da rede. Bom, eles é que partiram desses princípios. Ela está sendo usada aí, ela está sendo usada, tá? O tempo inteiro. Olha aí, ó. Todo lugar tem paraciclo. Tá? E a qualidade do pavimento também da ciclovia. Toda ciclovia provavelmente é alguma coisa de asfáltico. É assim, sim, deve ser asfalto polímero, até por causa da. Ou não, pode ser simples pintado, mas eu acho que é simples pintado, até que acredito que é asfalto, porque eles colocam placa como se fossem lajotas de concreto coloridas de vermelho quando a ciclovia ainda não é definitiva, quando eles estão definindo ainda. Eles fazem ela como se fossem com paralelepípedos coloridos. E nos cruzamentos também se lança mão disso, mas eu estou impressionado com a quantidade de paraciclo. É um lugar que se usa mesmo, não? Tá? Então... E eles ficam bem visíveis. Não ficam escondidos em um canto que alguém pode chegar e levar eles. É só comparar ali quantas pessoas cabem num paraciclo e quantas pessoas cabem numa vaga de carro, né? Quantas pessoas vão chegar para o teu comércio com uma vaga de carro? No máximo 5 pessoas se o carro estiver cheio. Normalmente ele tem uma, 2 pessoas. Na ciclovia, num paraciclo, tem 10, 15 pessoas estacionadas ali utilizando aquele espaço. Olha os cruzamentos, cara. Toda assim, a sinalização bem viva. A bidirecional aqui, tinha ali a indicação. Esse cara. Eu tô mais ligado nisso. Porra, bicicletinha toda hora ali. Ligado, tá? Um paisagismo, uma segurança. Tá? Então. E todos mantêm. O ciclista mantém o posicionamento dele. Ele dá pra ver que ele foi instruído para andar, para ele circular aí. Não é que nem aqui, vamos em qualquer lado ali. Dá pra andar tranquilo. Não, mas depois eu vou mostrar um outro lado da Holanda. Não hoje, tá? Hoje a gente vai ficar nisso aqui, para não ficar aqueles programas cansativos e longos, né? Mas eu vou mostrar um que diz assim, os lugares mais perigosos de pedalar em Amsterdã. Tá? Aí mostra os caras. Tá?
Eu não gostei desse troço da motinha andando em cima, porque eu sei que isso aí tá dando problema, tá? Porra, ao ponto de aumentar o índice de acidente deles, tá? Por distância viajada. O índice de agravos, de ferimentos, tá? E aí eu li o artigo, eu estava mais interessado era nas estatísticas para aplicar uma metodologia lá. Eu estava aplicando, não estava muito, mas eu tive que ler o artigo igual, assim, eu li rapidamente, né? E vi, porque eu não precisava explicar qual eram os motivos que estavam mudando, tá? No meu, era uma coisa mais matemática. Olha aí, outra moto, ó. Isso era uma moto mesmo. E tinha uma sinalização horizontal sobre a escola, né? Região próxima à escola. Eu estou impressionado com essas motos, né? Não tô, tá? Isso aí, eu pensei que já tinha Ela acompanha o estacionamento. eles eram para ter solucionado. Agora ele vai sair, ó, para umas ciclofaixas, para umas partes mais aqui, ó, aqui, ó, pelo piso, é um bairro mais residencial essa parte aqui mais, tá? Ah, E ela sinalizou e tocou, ó, botou o braço pro lado ali e foi. Sinalização de mão. Então aqui, ó, essa aqui vinha no outro sentido, tá? Predomina mais é o respeito ao ciclista, Continua, cara. Tá? O respeito ao ciclista, assim, ó. Continua uma grande quantidade de estacionamento para bicicleta. Olha ali as bicicletas passando ali, ó, livremente à esquerda, viu? Sim. Tá? Isso faz parte até para dar aquela sensação, né, de Olha, ele passou um deitado você ali. pertence à estrada, você pertence à via. Você tem espaço para estacionar, a cidade está acessível para as pessoas de bike. Pode chegar. Aí os caras usam a bicicleta mesmo. Mesmo. Aqui onde tu vê um monte de carros estacionados, tu vê um monte de bicicleta ali. Sabe que isso aí é que leva ao roubo das bicicletas na Holanda? É isso. Os caras vão a determinadas festas assim, aí largam as bicicletas lá, fica aquela bolo de bicicleta lá. O pessoal sai todo bêbado ali, chega na volta ali, o cara não acha a bicicleta no meio daquele mar. Aí os caras pegam a primeira bicicleta que aparece e vão embora naquela. Tá? Porque eu tenho um outro filme que eu tinha programado para hoje, mas eu acho que é de Xangai. Tá? Xangai é impressionante, não tem esse número de bicicletas aí, tá? Mas as bicicletas ficam soltas na rua, cara. Bicicleta e moto também. Cara, largo, não botam nenhum tipo de. Eu acho que aqui também, em alguns lugares, tanto que roubam as bicicletas, né? Mas é um roubo meio, né? Predatório até. Ó, outra moto aqui mal intencionada. Não, essa aqui vai cruzar. Então, o que dizia no artigo é que era um criança que estava usando Muppets, mobiletes, essas coisas, bis, não sei o que mais, tá? Que andavam fora que andavam fora disso aqui e tal, e que estavam subindo os índices de acidente, que provocava atropelamento. Mas eu tô vendo aquelas motos andando, isso aqui não pode dar certo com aquelas motos andando aqui. Aí, ó, a família toda ali, ó, parece, né? A questão do patinete eu não vi ainda, não cheguei a... Se alguém circulava de Não, é patinete que tu tem que ficar com um olho no microfone e o outro na pista aqui. Passou um cara de bicicleta deitado ali, não sei se tu viu, dois cadeirantes. Sim. Tá? Então eles cruzaram, tá usando a estrutura. Tá? Tu vai ver mais motinhos, assim, bicicleta elétrica. É possível ver até umas bicicletas de carga, algumas coisas similares com um rickshaw, eu acho. Ó, ali uma bicicleta de carga passou ali. Na China tu encontra muito isso. Sim, eu vi alguns vídeos em Amsterdã com muitas bicicletas adaptadas com um carrinho de bebê na frente. Olha todo mundo de cestinho, ó. Porque a bicicleta é um utilitário mesmo. Cestinha de feira ainda. E as bicicletas são aquele padrão mais barra forte mesmo. Camila não tá aqui para comentar as calçadas, ó. Sim. Tá? Mas, então... Barra forte.
Aqui a gente está compartilhando a calçada. Isso aqui já foi tudo calçado. Ou já foi tudo rua. É provável que tenha sido tudo rua, tá? Provavelmente tudo foi área para carro. Isso aqui, até aqui era para carro. Tá. Isso aqui tem um meio fio aqui. E a Barra Forte provavelmente deve ser muito boa para a região, porque não tem grandes elevações, né? Tudo uma região plana, de banhado, inclusive. Para te fazer uma elevação custa caríssimo. É um aterro. Sim, é verdade. E sem contar que fazer uma elevação tu vai afundar o resto em volta, né? Porque vai compactar só. Se vocês quiserem dar uma parada para olhar esses paraciclos. Olha aqui tem a linha de um LRT, passa aqui um trem leve. A bicicletinha pintada ali, ó, quando tem uma... Por exemplo, aqui ficou meio dúbio isso aqui, o que era, se era uma faixa aérea. É que para o holandês não, né? Para um cara que está lá assim, isso aí é um acostamento, aí o cara pinta uma bicicletinha, ó, bom, não tem dúvida. Porque ela não está toda pintada de vermelho, né? Tem os trechos que ela não está... Quanto ao estacionamento, eu acho interessante que aqui a gente coloca um X na vaga para dizer que não pode estacionar. Lá as vagas têm X, tem um X desenhado em tinta para mostrar onde é a vaga. Isso aqui já é uma ciclovia mais de parque, né? Segundo um parque, mas é um lugar agradável, né? De qualquer maneira, assim, para o cara pedalar. E tem uma arterial ali, quando o cara pensa que tem alguma coisa ruim, pelo tratamento que eles deram, deve ser uma rua com velocidade controlada, né? Acabamos de passar por uma... Olha uma LRT. Uma moça com um carrinho de... Uma bicicleta, carrinho de bebê acoplado. Sinalização para pedestre, mais paraciclo. Vamos assinar. Tá falhando um pouco, Márcio. Acho que é eu mesmo que estou falhando aqui. Porque tá falhando um pouco. Mas tá legal, tá dando pra... Olha aqui, ó. Isso aqui estão fazendo recente, ó. Isso aqui estão fazendo alguma coisa aqui. Mas mantiveram, hein, Márcio? Lembra lá de Pelotas ali, aquela ciclofaixa que botaram o ônibus em cima? Aqui estão fazendo uma obra, aqui dividiram a calçada aqui e estão mantendo, tá? Ó, aí voltou aqui, ó. Tá? Então eles mesclaram quem? Mesclaram a bicicleta com o pedestre, que é mais correto. Ó. Acho que aqui é para ciclovia mesmo, tem que ser segregado, porque ó, tá passando o ônibus, tá? E tem a proteção ali com o próprio estacionamento, já ajuda a proteger, né? Embora a via não tenha uma os velocidade carros, muito alta. tudo em baia o estacionamento, ó. Onde não tem essa baia aqui, não pode estacionar. Onde vai ter travessia, que a rua forma um dente. Montevidéu é meio tudo, a parte central é meio tudo assim, então, com esses dentes. Tá? Faltava em Montevidéu eram umas ciclovias, assim. Aí ia ficar muito. Eu não vi quando eu fui a Montevidéu nem estarem fazendo ciclovias, assim. Mas tem, dá para andar legal de bicicleta lá. Tá? Eu vi muito acidente, tá? Não vou dizer que é legal porque eu vi acidentes. Assisti 2 acidentes quando eu estava lá, assim, 3 dias. Um ciclista, né? Ali o carro de carga, para não atrapalhar na circulação, estacionou em cima da calçada, bro. Olha como é tudo rebaixado aqui, ó. Agora lembra a nossa saída do bairro Getúlio Vargas, lá, o Márcio, que tu que fizesse comigo aquele trajeto ali, que tem uma canalização. Sim. Ali, eles não fazem, ó. Consideram risco, é tudo meio achatado, quando tu tem alguma coisa assim de aresta viva é baixinho. Aí o ônibus articulado. Não, tá próximo
da parada do ônibus. É, Aí muita bicicleta. parada de ônibus. Onde? Parada do ônibus. Mas pode ver, onde tem parada, não é só na estação, tem um paraciclo. Na estação tem bicicletário, como a gente viu lá no início, né? Eu chamei de paraciclo, mas não era paraciclo, porque tinha lugar para prender, tinha teto em cima, né? É, assim, aquele era um bicicletário bonito. Os paraciclos pela cidade são muito úteis, né? Ó, sempre aqui, ó, segurança, conforto, tá? Tu tem coerência, com certeza, ó. Tu não encontrou uma descontinuidade. Então, aquilo ali que eu estava mostrando da obra, é a integralidade da rede, a coerência, mesmo em obra, está mantendo e a linearidade também, assim, ó, não dá muito para medir, tá? Mas tem sido que ela não faz muitas curvas, tá? Procura evitar curvas, e ela está seguindo paralela à Rua dos Carros, então não dá, tá? Ó, sempre o cruzamento não faz grandes desvios, mantém a linearidade. E muito bem sinalizado também, indicando. Com certeza. Muito bem sinalizado. Todos eles até agora. A questão da atratividade total, né? O jeito que a paisagem se organiza para atrair isso aí. Atrair esse uso. Teve um cruzamento que passou mais no início do vídeo, que não tinha ciclovia pintada, que foi a única coisa que eu vi até agora. De resto, é extremamente convidativo. E eles estão num processo já de 60 anos construindo, só vão aperfeiçoando as vias. Ali no chão para indicar que tinha que reduzir a velocidade, estava uma linha em um outro formato para mostrar o que o guidão ia fazer. Agora voltou para uma área mais residencial, tá? Mas sempre tem, eu estou de olho ali do lado ali, tem uns quiosquezinhos, tem umas, tá? Claro, aqui assim, ó, avaliar isso aí fica chovendo molhado, né? Porque isso aqui já é um bairro assim, ali adiante era um sistema arterial, como é aqui ainda, tá? Não arterial principal, mas é. Mas olha, sempre tem bicicleta em alta quantidade atravessando, tá? Bom, aqui ainda tem essa questão da bicicleta, pelo menos na região central, próximo do meio-dia, tem muito movimento. Mas aí é a questão da entrega, né? Eu não vi ainda, não consegui identificar ninguém entregando. É que isso aqui é pandemia, tá? Já é da época. Sim, não, mas agora, principalmente agora aumentou mais ainda o número de entrega por bicicleta, porque o pessoal não pode comer no restaurante. Isso aqui eu não sei que época é. Mas é que aqui o cara vai ele buscar de bicicleta, no Sim. Porque assim, ó, é agradável pedalar aqui. Não força ninguém a pedalar, tá? Assim, ó, os caras reclamam, o cara melhora de vida. Tô dizendo artigo de holandês, de dinamarquês. As pessoas do terceiro mundo melhoram de vida e largam a bicicleta. Pô, largam a bicicleta porque às vezes é uma experiência amarga de pedalar. Tá? Tu é atropelado. Tá? Eu tinha um aluno não, ele trabalhava comigo em pesquisa lá. Lembra lá que mora ali do Bansai, ali Pô, ele era um cara que pedalava. Aí eu dizia pra ele, te cuida, não sei o que lá. Aí um dia ele falou, pô, tô quase largando a bicicleta, é perigoso, não sei. Até que um dia ele foi atropelado mesmo. Tá? O cara pegou ele no acostamento ali, na entrada de Rio Grande, ali, perto do Pórtico. Tá? Aí o cara acabou desistindo. Um dia eu dei carona pra ele me disse, pô, sabe onde que eu tô indo? Com uma cara quase de choro, tô indo fazer carteira de motorista, me vendi. Se rendeu. Então isso aqui, ó, pra gente começar a série de programas, então vamos começar pela Holanda, tá? Então a Holanda, tá? Não estamos começando pelo melhor, nós podíamos estar começando por Utrecht, né? Parece que, tá?
região de Utrecht é mais ainda, tá? Dos Países Baixos, que é, aí não é a Holanda, é Utrecht. E é mais cicloviário ainda, tá? Mais Mais pro cicloviário centro do ainda. país. Pelo menos de literatura, tá? Agora eu estou conhecendo de cartão postal móvel, tá? Então isso aqui é maravilhoso, quando os caras ficam vendo bobagem, assistindo Big Brother, tá? Pelo menos um cara que é ciclista, ele pode assistir não é um ciclista, cara, o cara que queira conhecer, esse tipo de vídeo aqui está disponível de tudo que é cidade do mundo. Tá? Então nós, a partir dessa semana, nós vamos começar uma série aqui, intercalando alguma coisa aqui de Rio Grande, que eu tenho muita coisa daqui, tá? Coisa boa, porque eu tenho a ciclovia do Cassino, tá? Eu estou a fim de fazer outra. E eu quero fazer uma também mostrando aqui o problema, tá? Eu vou fazer sempre assim, ó, mostrando as coisas através de vídeo. Mostrar o que enfrenta um ciclista depois que termina a ciclovia do Bolacha ali. Tá? De preferência fazendo um dia de chuva ali, tá? Que no meio das pedras que as pessoas colocam, talvez para derrubar ciclistas ali no meio na beira da Ele não estrada. transmite nem um pouco de segurança. Não, não. E a questão de quem, eu já havia falado antes, a questão de quem usa para o trabalho, normalmente, quando chega próximo do inverno, já está escuro 6 horas da noite e tem muito ponto que não tem iluminação também. Então tem que andar meio que no escuro. A questão também é outra, assim, ó, essas pessoas que estão nas bicicletas aqui, naturalmente, vou dizer uma coisa maravilhosa, coisa de gênio, tá? Não estão nos carros. Sim. Tá? Por que eu digo isso? Porque o carro, tá? Eu trabalho com isso, o carro é que é o grande vilão urbano da acidentalidade, tá? É ele que mata o ciclista, é ele que mata o pedestre. Então, assim, existem N estudos provando que quanto mais bicicleta tem numa cidade aqui, menos ciclistas são atropelados por distância viajada, tá? Por exposição, tá? Mas um pouco disso aí, tá, que cria um espírito de bando, que tem mais gente, chama mais atenção. Até as bicicletas aqui, ó, tá? A gente sabe da fragilidade, tu tá dirigindo, tu já vê, pô, mas tem muita bicicleta, tá? Então tá. Tem outra coisa que tu diminui o número de prováveis matadores, vamos dizer assim. Tá? Diminui um pouco o número, porque se eles não estão no carro, estão na bicicleta, quanto menos tempo eles ficarem no carro, menos eles vão estar atropelando. Pô, a velocidade daquele... isso acontece assim, ó, tu vê moto e de repente... ali vai uma moto, daqui a pouco passa uma bicicleta e ultrapassa a moto. Para colocar o cara, que a velocidade não está tão errada. Tá? Mas agora sigam na colocação de vocês, estão mais inteiros. Olha que maravilha aquilo ali, cara. Tá? Não, a Essas quantidade de árvores. gente circulando aí, o pessoal usando o espaço, circulando. Olha esse lugar do lado aqui. Aqui é comércio, cara. Então, provavelmente o uso comercial é só embaixo, tá? É provável que Mais seja. uma moto. Não, que tem o zoneamento pode ser em camadas. Né? Porque o número de bicicletas aqui é enorme, olha aqui, ó, enorme, enorme, enorme. E a gente vê uma cidade com sinais de humanidade, né? Lojas, vitrines viradas, assim, que as pessoas visualizam as lojas e as pessoas estão sendo vistas também do lado de fora. É um cadeirante lá. Né? Tu sente num espaço mais convidativo, tem mais pessoas, não é aquele espaço só para carro, concreto e asfalto. Além da crise, ali vai outro adaptado. Além da crise que eles tiveram que enfrentar lá em 70, para começar a diminuir o uso do carro, na zona urbana, o estacionamento é taxado ou não? A pessoa para estacionar tem que pagar? Quando eu estive lá, eu não sei dizer porque eu não aluguei carro. Sim, sim. Eu acredito em muitos lugares foi a partir da taxação do estacionamento que começou a passar esse uso. Sim, acredito Quando que começou a taxar
Mas aqui em Rio Grande Eu não tenho visto. em Rio Grande taxaram e, entende? Foi uma Mas é que política. a, a taxa foi irrisória também. Não, mas não é só o irrisório, cara. A taxa se faz assim, ó. Onde vamos tratar? Pegamos a Silva Paz aqui em Rio Grande, tá? Silva Paz, tá? Sim. Então tá. Primeira coisa é tira o estacionamento total, tá? Ali Tu tem vai um. precisar desenhar, então deixa o asfalto pretinho, tá? Aí de um lado tu faz estacionamento pago, tá? Com um valor não irrisório, tá? Um valor também não precisa ser um roubo, um valor correto, tá? Um valor para diminuir a demanda, entendeu? Para controlar a demanda. Com esse dinheiro aí, é assim que funciona a coisa, é assim que é constitucional. Tu constrói uma ciclovia do outro lado. É para isso que é. Porque assim, ó, por que é isso? Assim, ó? Porque o uso da rua para estacionamento é indevido, entendeu? Indevido. Usar a rua para o carro circular, tudo bem, tá? É mobilidade. Agora, o carro parado na calçada não é mobilidade, né? Então, assim, a Holanda já tem uma consciência um pouco maior do que nós aqui, então o cara sabe disso, tá? Então, o problema do estacionamento aqui, o problema do Brasil é o problema da canalice, né? É o problema social do livro, até que aborda no livro que a Camila me deu. Você sabe com quem está falando, né? Isso tem diversos níveis. Então você sabe com quem tu está falando. Eu sou proprietário de um automóvel, entendeste? Eu sou proprietário de um automóvel. Então o cara acha que, ele acha assim, ele bota a placa na garagem, tá? Eu posso dizer, eles botam porque eu jamais botei, tá? Porque eu sei disso aí. Que importa isso? Que ele bote a placa ali, aquele terreno não é dele. Aquilo ali é uma área pública. Aquele carro dele pode, num determinado momento, assim, ó, tá parado ali, vamos dizer que tem um hidrante, e fazer a casa dele pegar fogo e se ferrar, porque não dá para usar o hidrante, porque ele tá ali na. Tá? Prejudicar, o cara tem que arrancar o carro dele na marra, tá? Ou vai enfiar uma ambulância para pegar uma pessoa ali, tá? Às vezes o caso é tão ruim que é melhor tu botar virado para garagem a pessoa sair, tá? Sei lá, né? É mais rápido pelo menos, tá? Então, aquilo não é uma área pública, tá? Todo ele devia ser cobrado, tá? Toda casa que tem carro devia ter garagem, o cara enfiar o maldito carro dentro da garagem. Sim. Tá? Pô, eu moro nas grotas aqui, o meu carro, tá? Meu, indivíduo Heitor Vieira, tá? O meu, tá? Moram outras pessoas. O meu carro tá sempre enfiado na garagem, tá? Não é para não roubarem, que ninguém rouba carro aqui, tá? Não é para não cuidar do carro, é porque não é certo. Sabe o que acontece? Eu fiquei mais consciente. Eu tô sempre com aquele carro chato ali dentro da minha garagem ali, que aquilo podia ser parte da casa, entende? Então, garagem, tá? Garagem porque tem um carro dentro. Tira o carro dali, bota uma mesa de ping-pong, aquilo me irrita, cara. Me irrita, tá? Ao ponto de eu chegar assim, eu não me importo que a minha filha deixe o carro dela na rua. Tá? Então, de vez em quando eu digo, isso tá errado, tá ocupando o horário do lugar dos outros. Mas que lugar? Aqui não tem nem calçada, tem um mato, mas assim, é o direito, tá? Tá errado, porque o carro é nojento. Olha um Mini aqui, ó. Mas não é tão mini que dê para andar na ciclovia, tá? Não é um Sim. suave. Suave é tudo que não vibra, que não atropela, que não anda em alta velocidade, tá? Que não tem o motor a explosão, tá? E com certeza andar naquele ônibus ali, a condição é muito melhor do que andar no ônibus aqui. Qual ônibus? Aquele articulado ali que estava antes. Não, mas a gente tem ônibus articulados aqui no Brasil. Sim. Tá? Não, eu não digo que seja articulado não, seja não. melhor, mas eu digo a condição que ele estava antes ali. Não, o sistema de Curitiba é muito bom. Tá? Dá pra... Ele tinha piso rebaixado ali, né? Ele deve ser relativamente mais confortável. Sim, é hidráulica, a suspensão, tá? Porque os nossos ônibus aqui é suspensão dura, cara. Tá?
Se disser que é hidráulica, eu digo que é mentira, porque, pô, tu sente tudo, tu sente os paralelepípedos, tá? Então, eu digo que é um caminhão, é um pau de arara de gravata, tá? Essa é a minha posição, assim, ó. Tu tá com frescura, eu não tô com frescura, tá? É só que eu já andei de ônibus, tá? E eu sou um pesquisador, tá? Eu tenho empatia, todos deveriam, eu tenho empatia por todos os usuários de transporte, tá? Eu sinto o drama dele porque eu sei, porque eu já andei de ônibus. Agora, porque não é porque eu compro um carro que eu vou. Isso aí chama-se imbecilidade, tá? Eu achar que o carro é o cara enxergar só na barriga. O carro é um acidente de percurso, como eu já mostrei aqui nas nossas lives, tá? O carro é dessa maneira porque em 1930 se tomou um rumo lá e era bacana o automóvel. E o Ford foi um cara fantástico lá, que baixou o preço do automóvel e tornou ele uma coisa acessível. E aí os caras tiveram na frente ali. muitas. O Ford, quando teve a ideia disso, não foi para ganhar dinheiro, tá? Foi porque ele queria, ele tinha um sonho, apesar que ele era um cara muito. Tinha umas ideias meio fascistas, ele era anti-judeu, tá? Ele foi até condecorado pelo Hitler. Mas ele tinha a ideia, assim, o sonho de entregar um carro para cada americano branco, tá? Que não fosse judeu, tá? E os caras pudessem comprar, tá? Carro, ele queria baratear. E conseguiu, e aí os caras tiveram a ideia, putz, tá? Vai ganhar dinheiro. Ele pensou em ganhar dinheiro, obviamente. Mas tem gente que só pensa nisso. Tá? Vamos ganhar dinheiro. Então, tá? Aí começou o carro, perdeu o controle. Tá? O carro é uma doença. Tá? É assim, ó, qual é o pior? Eu tô falando, é seguro ou não seguro? Seguro em relação a quê? Seguro em relação a esses caras que estão ali do lado, tá? Seguro em relação aos carros, tá? Mas voltando ao ônibus, tá? O ônibus ele tem que ser seguro. O Márcio agora tá. Tem que ser seguro. Voltou. Márcio. Se o ônibus não for Pode seguro, a falar. gente não anda. Tá? Sim, E o incrível é que se a gente não anda de ônibus, diminui os que andam de bicicleta. Porque tu pode ver aqui, ó, tu não tem empecilho. Por que as pessoas. Tu não tem empecilho, ó. Tem parada de ônibus, tem lugar pra te botar tua bicicleta, cara. Sabe, Márcio? Tu tá indo. Eu vou de bicicleta pra tal lugar. Puta, tô super atrasado. Furou o pneu, encosta a bicicleta aqui, pega o ônibus. Tá? Ou no caso do trem, que tem trem aqui, nessa rua aqui eu não sei, mas na outra ali tinha LRT. Pega e enfia a bicicleta. Ali, ó, tá ali o LRT, tá? Então, tu enfia a bicicleta dentro do LRT. Tá? Eu tenho Cara, eu não organizei hoje, tá? Porque hoje foi o nosso. Tá? Eu tô falando demais, eu prometi que eu não ia falar. É que eu não posso perder a oportunidade de. Tá? Mas agora. Tá? Eu acho que eu vou botar o quadrinho do Marco, deu pra cima ali. O Márcio saiu, ó. Não deixei ele falar. Mas. Tá, mas ele fez uma colocação importante do transporte público. Sim. Essa questão da hegemonia do carro, né, tem que levar em consideração que esse paradigma foi construído ao longo desses últimos 100 anos, de um processo de interesse, né? Temos aquela história das petrolíferas, empresas de produção de automóveis, todas que se juntaram em um trust fund, em um cartel, se juntaram em um cartel para dominar o mercado na época em que o automóvel ele atendia apenas a população branca rica, né? Os homens brancos ricos tinham direito tinham acesso à compra do carro, né? Então a gente tinha a população que se deslocava, que utilizava a mobilidade nos Estados Unidos, o carro só atendia cerca de 10% dessa população, né? Ao longo de todo o processo de cartel fomentado pelas petrolíferas, pelas empresas de pneus, pelas empresas de peças para carros, né? Foi construída toda essa hegemonia onde a cidade passou a ser redesenhada para o carro, para a máquina e não para as pessoas. Então, é um processo de 100 anos, começou na década de 20 do século passado. E a partir desse momento começou a se vender a cidade de outra forma também.
Assim dá para vender o lote mais longe do centro, o serviço vai espraiando. Um dos ápices desse novo, essa nova paradigma, lógica essa da- nova forma de construir a cidade, nós temos, né, a nossa capital. Brasília é um ódio ao automóvel, né? Não é uma cidade acessível às pessoas. E ela foi construída nesse processo todo de valorização do paradigma do automóvel. Ela chega até a ser eficiente em termos de tão dirigida ao automóvel. Ela chega a não ter, assim, ó, uma cidade que é totalmente automobilística, não tem congestionamento. Tá? Eles acham que tem, né? Mas a gente, assim, eu que morei em Florianópolis, tá? E vou a Porto Alegre seguido, também. São Paulo eu não vou seguido, mas já tive bastante. Então, aquilo lá não é congestionamento que tem em Brasília, tá? Não. Uma lentidão, e assim, só lá tá? Porque tem semáforo e tudo, né? Aquelas ruas enormes. Vamos atravessar a rua, desencorajador. O cara para de fumar, tem cigarro, só do outro lado da rua. Não, então deixa. Não estou com tanta vontade de fumar assim. Eu deixei de fumar em Brasília. Parei de fumar em Brasília, aproveitei quando eu fui a Brasília. Olha os paraciclos. Agora que me avisou, o Márcio está participando 2 vezes. Voltei, tá oscilando muito a internet. Não, mas tu tá ali parado ali. Agora eu voltei. Eu vou retirar aquele ali então. Vamos ver. Ai. Será que eu não vou. Tá, não precisa. Tava comentando antes da questão da cidade para o automóvel, né? Era eu acho que tu perdeu esse comentário do Marco. Não, eu ouvi, eu queria só complementar. Não sei se chegaram a ouvir quando eu falei Não cheguei a ouvir, não. a questão. Não, quando eu complementei com a questão que a cidade começou a se desenvolver, virou a mercadoria, né? Porque aí, a partir da lógica do automóvel, até o momento a cidade era central ali, o teu serviço era central, com o automóvel tu pode ir espraiando essa cidade. Vai esparramando serviço e aí dificulta principalmente para quem não tem acesso, né? Principalmente acesso à questão financeira, né? Não tem essa condição. O ovo ou a galinha? O ovo ou a galinha? Foi a galinha. O Marco vai entender por quê. Não, isso aí foi planejado, assim. Eles espalharam a cidade para vender carro. Sim. Tá? Foi um plano, assim. White fly. Pegaram o voo dos brancos. Não, a coisa toma conotações terríveis, tá? Eles chamam isso do voo dos brancos. White ou voo branco, tá? Então, é um processo muito longo, né? Começou em 1944 nos Estados Unidos e se estende até hoje, basicamente, né? Teve outros momentos ali na década de 70 que eles fizeram um desinvestimento em infraestrutura de transporte público nas cidades e conduziram quem tinha acesso a financiamento, que normalmente eram as pessoas brancas, para os subúrbios, para o famoso sonho americano da casinha de cerca branca. Com carrinho na garagem, né? Carrinho na garagem, ou 2. E não mais um trem passando na frente, um ônibus passando na frente. Tá? E sendo o ônibus ou trem, tá? esse esquema assim da cidade rarefeita, com tudo longe. Dou exemplo aqui de Rio Grande mesmo, tá? Querência, tá? Cassino, tá? Tive o Jardim do Sol, e ela foi. Tá? E o transporte vai ficando inviável, tá? Porque num ambiente rarefeito assim, tu não consegue fazer um índice que se chama de índice de passageiro por quilômetro, tá? Esse índice de passageiro por quilômetro aqui é para pagar, tá? É quem vai pagar, tá? Então, se tu tem um índice de passageiros grande, se tu tem muitos passageiros para ratear o custo, tá? Aí dá para te fazer uma tarifa mais baixa, tá? O melhor aproveitamento do ônibus. Se tu começa a ter linhas longínquas e rarefeitas, o ônibus fica caro. Aí as pessoas pulam para o automóvel quando elas podem. Aí quanto mais automóvel tem, pior para o ônibus. Ele vai ficando pior. E aí quanto pior ele fica, mais caro. É super incoerente. Ele vai ficando pior e mais caro. Porque o cara precisa, senão quebra, né?
Porque cada vez tu tem menos gente para ratear o custo, aí tu vai tirando os horários. Tu tira os horários, o que acontece? O ônibus fica... Vamos pegar essa palavra, conveniência, tá? Ele fica inconveniente. Só um detalhe, professor, rapidinho. Essa bicicleta aí à esquerda é que nem aquela do senhor, que ela é desmontável, mas o senhor viu a largura do pneu? Era largo? Era larga, então talvez o conforto para andar não seja bem maior. Mas pode voltar ali, só foi o detalhe que... O que? Não, ao contrário, eu é que vou explanar só detalhes assim. Tá? Tá. Passou uma outra estranha ali, né? Com uma espécie de carenagem, né? Bem na Sim. hora que você estava falando ali. E a função dessa lógica aí, a tendência é valorizar ainda mais essa terra aí e se especular mais ainda a terra que se tem na área central, né? Então a área central da cidade ela acaba virando o quê? Uma mercadoria também. Se antes a mercadoria, a terra valia na questão rural, que era para plantar, agora essa terra urbana também começa a ter um valor também. Justamente por isso, o carro, essa distância que o carro pode percorrer, quanto mais acessível ela ficar, de infraestrutura em torno, mais cara ela vai ficar. Então, pessoa que não tem renda suficiente, né, não tem condições suficientes para adquirir um terreno ou uma casa, ela vai ir cada vez mais, vai ficar cada vez mais distante. Esse processo aí de periferização da cidade, ele vai só piorando, porque aí a população de baixa renda vai para fora, as bordas dessa cidade, as franjas dessa cidade, tá? E lá não tem serviço, já com certeza não passa ônibus, e esse ônibus vai ter que chegar até lá, então já vai aumentar esse custo. Se ela chega a usar a bicicleta, ela vai ter que percorrer um caminho mais longo ainda para usar essa bicicleta, então tudo isso aí acaba dificultando esse acesso à cidade. É uma contramão que se tem aí com esse carro na cidade. Aquele comentário que o professor fez antes sobre o White Flight, que estava comentando que começou na década de 40, né? Mas ele teve um novo reforço na década de 70, porque na década de 60, 62, 64, não lembro agora, passou o plano de rodovias interestaduais dos Estados Unidos, onde se começou a construir essas grandes freeways. E a partir da década de 70, o processo do White Flight ele incluiu o que se chama de dirija até onde você pode pagar, né? Drive until you qualify, começando a jogar as populações que não tinham mais como se manter nas áreas centrais, exatamente que nem tu contaste, para mais longe, para onde elas conseguiriam pagar a sua moradia. O problema é que hoje em dia mais da metade da renda dessas famílias estão para mobilidade. Vamos falar. Chegar no centro trabalhar. Você está falando de gentrificação, vamos falar mais claro, tá? A gente falou do voo branco, né? O voo branco e o que ficou ali das pessoas que voaram, tá? Aí foram bairros que foram desinvestidos, tá? Então, esse é o desinvestimento que o Marco fala, tá? Até desinvestimento é diferente de falta de investimento, porque desinvestimento, inclusive, tu investe em campanha contra aquilo, tá? Tu paga gente para pichar a parede, para quebrar os vidros, tu convida pessoas que estão numa condição precária lá, enfia dentro de um troço ali, sabe? Então, assim, a própria ocupação pelos pobres, pelos pretos, no caso dos Estados Unidos, aumenta vamos dizer assim, a degradação do bairro, tá? Perante os brancos racistas e coisas. Bom, até que o bairro chega no fundo do poço, tá? Por que eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso por causa do primeiro erro, que foi levar os caras para fora, tá? Dos grandes, para os caras usarem carro. Hoje os caras não estão mais com vontade, eles gostam de ter carro, mas não estão afim de todos os dias ficar 1 hora dentro de um carro, 2 horas dentro de um carro, tá? Então eles viram o seguinte, eles querem voltar para o centro das cidades, tá? Então, aí o centro da cidade vai sofrer um processo de gentrificação, tá? Aí é uma coisa muito complicada, porque tu bota ciclovia, tu bota trem, tu bota coisa, porra, não, é ruim, tá gentrificando. Não, o que gentrifica não é isso. O que gentrifica é a lei.
de ocupação, é lei de zoneamento, tá? Se tu botar ciclovias e não permitir, tá? Tu fizer um plano para manter as pessoas ali, tá? Que é isso que fazem os países ricos e imperialistas, como é a Holanda. A Holanda é um país, tá? Imperialista, tem império lá dentro dos Países Baixos, tá? Ela predomina sobre sobre os demais países, vamos dizer assim, estados, tá? E teve no planeta, tá? Tem até hoje, Suriname, tá? Tem várias ilhas aqui no Caribe, tem na África, tá? É um país colonial, um império colonial muito grande, violento, tá? Então, assim, ó, isso não tira o mérito de tudo isso que eles estão fazendo. Os Estados Unidos é um império, assim, e não está fazendo isso, tá? O que eles estão fazendo. Considerando o imperialismo, a gente tem que levar em conta que boa parte da infraestrutura que eles têm lá vem do dinheiro que eles tiraram, tanto da De África nós. quanto da América do Sul, né, quanto de nós. Tá? A quantidade de ouro que entrou a partir da invasão da região aqui do sul-americana foi o que deu um descontrole no preço do ouro na Europa, né, durante o período de Então, destruição dos povos incas. a gente não teve uma origem ruim porque a gente é pobre. A gente teve uma origem ruim porque nós eram as pessoas que ficavam aqui controlando os escravos, né? Nós era, vamos dizer assim, um país de feitores de escravos, que brasileiro significa vendedor de pau-brasil, o brasileiro, tá? Não é o brasilense, é brasileiro, é vendedor de pau-brasil. A gente ficou com essa nacionalidade aqui para nós, tá? Então, vamos dizer assim, tá? Isso demonstra um atraso espiritual e é acompanhado de um egoísmo, de um atraso intelectual, tá? É isso que nós temos, tá? Quando a gente vencer isso, a gente chega aqui, ó, tá? Não é falta de dinheiro. Dinheiro é um conceito, tá? Isso que a gente, claro, tá? Quando tem um imperialismo, se não existe um imperialismo, é um conceito. Se a gente resolver ganhar dinheiro, a gente ganha dinheiro, tá? Se eu sou presidente de um país, eu pego e imprimo dinheiro, sou esperto, tá? E distribuo dinheiro para os pobres, assim, eu vou mover a economia, tá? Porque esses pobres vão comprar bicicleta, vão comprar comida. Pobre não bota na poupança, tá? Então, assim, o dinheiro não é problema, tá? O problema é a burrice, tá? A burrice. Uma coisa simples. Pode ver uma coisa, quem é que controla a economia? Não são os economistas? Tá? Não são os caras mais inteligentes que eu conheço, são Marcos. Conhece muitos economistas? Não, eu não tô sendo falando pejorativamente, eu tô dizendo assim, que os caras mais inteligentes que eu conheci não eram economistas, tá? É que, só um parênteses dentro disso aqui, eu acho que um dos maiores problemas nosso do século passado para cá foi a divisão da política da economia, porque economia política era uma ciência apenas, né? Toda a política em si ela é concentração econômica, ela é como se gere a concentração econômica. Então, não lidar com isso serve ao interesse de alguém. Espaço cultural. Muito Bom, estamos falando demais, o Márcio está não, falando. muito boa a tua colocação. Presta atenção aí. Bom, deixa eu só. Eu vou calar a boca, cara. Eu prometo que eu já paro de falar. Não, pode continuar falando. Continua. Sincero. Fazer um complemento sobre a segregação. Tem que levar em conta que nos Estados Unidos a segregação ela teve, em similar aqui, muito a ver com a questão de escravidão, de racismo, né? Houve um processo de legislação, que nem aqui, leis específicas para segregar uma população da outra, né? Para afastar a população branca da população negra. A diferença do nosso processo, uma das diferenças do nosso processo urbanístico para o processo urbanístico dos Estados Unidos foi que as áreas de população, que a população não branca, né, latina, negra, de outros países também, ela não era apenas áreas periféricas da cidade, elas foram áreas que foram periferizadas. Eram regiões, tanto que hoje em dia acontece o processo de gentrificação, que são áreas
digamos, aptas a um desenvolvimento urbano de qualidade, porém que foi se decidido não investir. Foi um planejamento ou desinvestimento dessas áreas, não se investir nelas. Aqui a gente tem um pouco diferente. Durante o nosso processo de urbanização rápido, que a população foi basicamente arrancada do campo e jogada para a cidade, as nossas populações pobres elas tiveram que ir para regiões periféricas. Então, nós temos hoje muitos problemas de infraestrutura, porque existem áreas periféricas na região de banhado próxima à cidade, na beira dos rios, na encosta dos morros, áreas onde precisam de uma infraestrutura melhor para dar mais qualidade e segurança para a população. É similar aos Estados Unidos, mas é diferente. Aqui a nossa população foi jogada para áreas, digamos, de menor qualidade, enquanto as áreas nos Estados Unidos, elas, mesmo áreas de qualidade próximas ao centro, né, com facilidade de investimento em infraestrutura, elas foram desinvestidas e hoje em dia Tá elas baixando teu som. retornam. Opa, desculpa. Alô? Não, tá. Deu para ouvir, mas no final ficou muito baixinho. Sim, mas é basicamente isso. Foi um desinvestimento proposital nos Estados Unidos em áreas que já tinham ah, potencial para desenvolvimento urbano, enquanto aqui as nossas populações periferizadas elas estão em áreas de um custo muito maior em infraestrutura, porque elas foram jogadas para áreas ribeirinhas, áreas de banhado, áreas de elevação, de inclinação maior que dificulta a construção, né? Mas São similares, porém diferentes. Mudou o ambiente aqui, né? duas coisas. Aí o Não, paraciclo não está sendo tão utilizado aí, não. não, Mas assim, outra ó, questão aqui. é que aqui mudou a região. Isso aqui parece mais subúrbio, tá? Sim, Que tem um não, paraciclo aqui. a função da segregação, né, e da escravidão. Enquanto lá a maior parte dos escravos foram libertos muito antes, né? O Brasil, mais uma vez, com esse recorde negativo, né? O último a libertar os escravos. Sim, mas A eles não são função. referência também, né? Porque eles instituíram uma série de leis do regime Jim Crow que Não, garantia, por exemplo, espaço separado em cada local para as pessoas negras, para as não, pessoas era brancas. aí que, era aí que eu ia chegar. Mas Desculpe. lá nos Estados Unidos isso aí foi feito em lei, né? Mas aqui no Brasil não tinha nenhuma lei. Por quê? Porque a Diretamente. população é hipócrita. A maior parte, esse racismo continua, né? Essa questão aí racista continua, mas só que ela não agora, principalmente essa população que é racista, agora ela está aparecendo. Mas até então todo mundo sabia que existe racismo no Brasil, né? Mas ele não é aquela coisa, ele é velado, né? Mas todo mundo sabe Exatamente. que existe. Mas Tá? o E nosso. a outra questão que, falando ali da cidade, é em função dessa volta para o centro. E aí até tu discutiu que a população foi. Isso aí foi organizado para ocupar essa região periférica, para essa região central. E aí aqui no Brasil também foi organizado para essa população ir ocupar essa periferia. Por quê? Que entre a periferia e o centro fica aquele vazio urbano, se chama. Fica aquele vazio. E aí, no decorrer do tempo, com o passar do tempo, aquele vazio ali vai ganhando o quê? Vai ganhando valor, tá? Vai gerando valor ali para aquela terra. Enquanto isso, aquele dono ali, que é um daqueles primeiros moradores lá, né, que com certeza tem muito mais lotes de terreno ao longo da cidade, ele vai gerando só valor para aquele terreno. No momento que ele tem intenção, ele pega e vende, tá? E ele usa o quê? Através da especulação imobiliária. Fica gerando esse valor ali, sem aquele uso para a terra, pedaço de terra urbana, tá? Então, isso aí acaba gerando um desgaste para a população, tá? É um recurso que poderia estar sendo usado se aquela cidade fosse mais compacta, né? Mas não. Então se usa desse espaço vazio aí, ele não tem problema em esperar muito tempo para vender aquilo ali, porque ele sabe que com o tempo aquele espaço vazio ali, que tem um pouco mais de infraestrutura, que é aquela região lá de banhado que tu acabou falando, a região de encosta, porque se ela conseguir infraestrutura, com certeza esse acesso até ela já vai ter infraestrutura. Então, quando for por bem, ele vai acabar vendendo. Tá?
isso aí em Pelotas tem muito. Aqueles vazios urbanos que tu olha, por que tem essa região aqui? Poderia ser ocupada e tal, mas não, tá aquele terreno fechado lá, vazio, esperando o valor para ser vendido. Só agregando valor, sem uso nenhum. Mas pode falar aí. Cara, tem uns políticos aí da região aqui, da, até mais da tua cidade aí, que eles atrasaram e pediram, o máximo que teve a estrada do inferno, e o túnel, ou qualquer travessia seca, tá? E os caras têm um pensamento muito pequeno, às vezes eles acham, não, aí vai para lá e não vai. Os caras não têm o, assim, ó, o que acontece com a China. A China está se desenvolvendo toda. Ninguém fica achando, não, eu vou ferrar Xangai porque se Xangai se desenvolver, aí vai prejudicar a minha outra cidade. Cara, isso é mentalidade de cuidador de escravos, tá? Porque assim, ó, agora eu vou me defender um pouco o Brasil, tá? Porque assim, ó, nós éramos só os feitores dos escravos. Nós ficava aqui vendendo para o Brasil, vamos dizer no início, depois café, tá? Hoje soja, tá? Que mudou o escravagismo, mas continua, tá? Então, eu vou deixar rodar esse bike em Roma aqui, tá? Deve ser muito ruim. Tá? O nosso compromisso aqui, que a gente já está encerrando, tá? Ah, mas tá muito ruim mesmo, eu vou ter que tirar, eu acho. Eu vou tirar o som, deixar as imagens, só. Mas o que eu estava falando mesmo? Eu tinha tanta coisa para falar, não é papo longo, tá? Mas da gentrificação entre a China e o Brasil. Não, da gentrificação. Não, a China foi só um exemplo, assim, porque o cara fica. A gente fica querendo travar tudo, né? Achando que assim, é um pensamento meio medíocre, tá? Meio. Tá? Acha que o dinheiro é infinito, que é finito, que tudo. Tá? Não é, a gente já tem provas disso aí, tá? A gente já passou por momentos que o dinheiro rendia, tá? Nem dizia um parente meu, tá? Fazia de tudo e o dinheiro rendia, tá? Então a questão não é essa, eu nem gosto de falar muito nisso, assim, quando a gente começa a falar assim, o bairro. Não... Aqui no Brasil as coisas não. Eu ia dizer isso, aqui em Rio Grande foi diferente o caso, tá? Aqui em Rio Grande o processo foi assim, ó, tá? A população pobre, tá? Não tem dinheiro para morar no centro, tá? Criaram algumas favelas perto do porto, ali, que era a Vila do Cedro e tal, tá? Mas a ideia era expulsar essas pessoas para fora, tá? Expulsaram para a periferia. Teve esse movimento. A vila caiu do céu, no cassino, enfim. Como conseguir um Wi-Fi super rápido onde e quando quiser em 60 segundos? Provedores de internet. Eu vou encerrar a apresentação aqui para a gente conversar. Vou eliminar o apresentador. Se a gente for entrar em questão assim de economia, acho que nós vamos acabar indo longe, mas tem vários fatores que a gente teria que levar em conta, como o fato do Brasil ser um dos maiores países do mundo que ainda não fez a reforma agrária, reforma urbana, né? Então, as pessoas elas não tiveram direito à terra. A gente ainda faz parte de um país onde boa parte da nossa burguesia é rentista e vive dando terras, né? O sistema capitalista é ótimo para isso. Ele é ótimo para permitir acumulação para quem tem dinheiro. E as pessoas que não têm dinheiro, elas são obrigadas a sair, a vender suas terras, a vender a não ter mais dinheiro, né? A vender suas posses para conseguir sobreviver dentro desse sistema. Né? Nós temos é uma discussão bem grande, bem extensa.
o assunto pode fazer inicial um- era para discutir a questão da mobilidade perfeita lá da Holanda e acabou Não, 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 era isso aí mesmo. Não, era isso aí mesmo. Mas chegamos no Brasil, não tem como escapar da realidade. Tá, é. Mas até as pesquisas fazem parte disso, né? A gente sempre vai observar o externo, até tem a primeira parte ali do Manual de Planejamento Cicloviário que fala sobre aprender com os erros e acertos dos outros, né? É interessante isso. Exatamente. Só que para fazer isso a gente também tem que compreender na Levar a clareza a nossa realidade em conta. realidade. Isso, perfeito. Então é isso, cara. Eu acho que foi foi um encontro importante aqui. Tá? Não sei se vamos fazer as nossas considerações finais. Marco, Primeiro, eu agradeço o convite, né? Já tinha recebido os convites, é a primeira vez que aceitei e vim correndo, né, para conversar. Fico muito feliz pelo convite. Gostaria que a Camila, outra âncora do programa, estivesse aqui também. Marco, o Marco é engenheiro civil, né? Sim, engenheiro civil, tenho mestrado em urbanismo pela UFPEL, engenheiro civil pela FURG. Já fui professor substituto na FURG e sou pesquisador na área de planejamento e mobilidade urbana. E o Marco fez um projeto, o TCC dele foi uma implantação de um aeromóvel, um sistema de aeromóvel no Rio Grande. Tá? Pô, se o Marco quisesse nos apresentar, eu já apresentei o teu trabalho, tá? Mas eu não apresentei ele assim, apresentar mais completo, sabe? Sim, acho que Não é fazer a tua falar apresentação. um pouquinho em cima dele, porque as ideias, assim, é de 2015. Nós vamos Já vai conversar havendo assim, ó, que nem a gente fez hoje, tá? Que nem a gente fez hoje. A gente vai conversar sobre gentrificação, tá? Durante o projeto, tá? Aí tu não vai ficar apresentando teus cálculos, tá? Apresenta os gráficos, tá? Não, tá? Até porque tá, mas até contar a história do projeto lá que a gente teve, como foi encarar aquele projeto, enfim, tá? Sim, toda a experiência através da interação com os stakeholders, né, com planejadores da cidade, pensar uma linha troncal para a cidade, né? O aeromóvel foi o modo de transporte que a gente escolheu, né? Veio uma influência de projetos federais, assim, toda uma conversa que tiveram já outros, professor Heitor, junto com a Universidade de Santa Catarina. Então tem todo um por trás disso, mas é interessante a discussão de, da priorização de mobilidade urbana dentro de uma cidade, como é que é a organização morfológica da cidade, a distribuição dela, como é que o transporte coletivo poderia ajudar a cidade a se reorganizar, né, nesse potencial estruturante de repensar a cidade através da mobilidade. Mas a gente conversa isso em outros programas, com certeza eu aceitarei. Então tá. Marco, o Márcio, mas fica aí, Agora é Marco. dois M's agora. Então, foi um prazer conhecer o Marco, não tinha conhecido aí, no prazer. Muito boa a tua fala aí, Prazer é cara. recíproco. Pensa lei, já dá pra ver que ele pensa lei. Senti falta da Camila aí. Vai ficar MMC, né? MMC. Tá. E obrigado mais uma vez aí ao professor aí. Foi o que eu falei, foi o que eu falei antes. Acabou que a ideia era de conversar sobre o padrão Holanda lá, padrão Europa, e aí a gente acabou caindo na realidade aqui de novo, né? Então discutir, para mim foi super interessante fazer esse balanço aí do que tu tem lá e como é que acabou ficando aqui, o que pode ser mudado. Foi show, eu gostei. Vamos mostrar uma coisa ruim da Holanda depois. Não, não é. Eles acham ruim, eu não achei, não. Tá?
Então, eu discordo um pouco do Márcio. Acho que a ideia que eu tinha na cabeça era de rolar exatamente o que rolou. Só eu achei melhor do que o esperado, tá? Até porque fluiu mais natural, tá? Eu é que ainda falei demais, tá? Mas à medida que vai passando os programas, eu vou diminuir o falatório. Então, estamos encerrando mais um Papo Bike. Vamos botar os três na tela aqui pra gente se despedir. Então, até sábado que vem, pessoal. Tá? Vai ter um outro tema de 6, surpresa, tá? A gente vai escolher. Eu estava inclinado em escolher a cidade de Rosário como a cidade que eu conheço, tá? Mas tá, o Marco também está com tempo aí para ficar olhando e o Márcio também, né? Olhando esses 4K aí pra gente ver. Vou botar uns de caminhada também, tá? Eu tenho o meu de caminhada de Rio Grande aqui. Eu tinha que juntar ele para apresentar toda a ciclovia, pegar uma parte que eu fiz com a Bruna Estima, e o outro que eu fiz sozinho lá caminhando. Tá? Vocês também aí estão habilitando. O Márcio que eu queria que eu fizesse a filmagem aqui no cassino, tá? Senão eu vou fazer, tá? Vou tirar o sentante da cadeira e vou botar um capacete com câmera e vou ali filmar. Eu quero levantar o gargalo aqui de Rio Grande, tá? Que a gente tem 2 sistemas cicloviários, um no cassino e outro no centro, tá? Tem um monte de pegadinha pelo caminho ali, tá? Então eu vou fazer o inventário. A primeira coisa que a gente faz é o inventário para a futura melhoria da rota cicloviária, vamos dizer, tá? Da rota. Porque a rota cicloviária, embora tenha tá? Ela envolve um conjunto de ciclovias, ciclofaixas, tá? Ruas de bairro, acostamentos. Tá? A bicicleta ela permite caminhar permite pedalar até aqui, ó, do lado da minha foto aqui nessas tranqueiras aqui. Então, muito obrigado, Márcio, muito obrigado, tá? Pela brilhante participação de vocês, tá? Eu acho que a gente tem tudo aqui para fazer um grande programa. Tá? Faltou a Camila hoje, mas a Camila anda com problemas de conexão, tá? Seguido. Acho que ela está no cassino, tá? Ela andava com problemas de conexão, tá? Mas eu acho que vai resolver, tá? Tá, eu vou encerrar a transmissão. Tá, eu encerrei a transmissão.